comum que as pessoas não tomem água com a mesma frequência como no verão, por exemplo. Mas deixar de se hidratar pode ser muito perigoso para a saúde. Vamos chamar a Alex Manfro para a gente bater um papo sobre esse assunto. Alex, quais os perigos ainda da pouca ingestão de água, né? A gente lembra sempre de, principalmente, infecção urinária, né? Que não é uma coisa simples, né, Alex? É verdade, não é tão simples assim não, viu, Renata? Aí deixar de se hidratar, como você bem falou aí, é um perigo realmente à saúde. Principalmente aí as mulheres que são atingidas aí pela maioria pela infecção urinária. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Lúcio Carlos Torres, ele que é clínico geral, vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto agora. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Realmente, né, estamos no período do inverno, muita gente deixa de tomar líquido, algum tipo de líquido, água, suco, né, e se hidratar. Então, realmente, a infecção urinária está ali batendo na porta, né, um perigo realmente à saúde. Conte para a gente, explicando, né, para a gente agora e para os nossos ouvintes, o que é a infecção urinária. Bom dia. Bom dia. A infecção urinária, como a gente sabe, é uma infecção do trato urinário. Isso pode acometer tanto rins como bexiga. Nos homens também é muito comum a região do testicular, que é o epidídimo, pode também estar relacionada à próstata, por isso tem aquela prostatite, mas de via de regra é mais aquela infecção que pode ser alta, quando já acomete mais os rins, e infecção baixa, quando acomete mais a bexiga, que é a conhecida cistite. E aí quais são os sintomas, doutor? Então, normalmente, quando tem uma infecção baixa, o paciente não apresenta febre, não apresenta. Então, o paciente vai começar a ter irritabilidade vesical, o paciente vai ter aquela vontade constante de ir ao banheiro, região de poliúria, o paciente sente aquele ardor, aquela disúria terminal, que é aquela dor no final da urina, entendeu? Isso é característico mais da infecção urinária baixa. Quando você começa a apresentar febre, dores no corpo, então, quando é uma coisa ser mais sistêmica, então isso já está cometendo mais o rim, às vezes tem que ter um cuidado muito maior com antibiótico, às vezes internamente. E por que atinge mais mulheres do que, por exemplo, homens e crianças? Ou seja, causas hormonais, né, a própria imunidade, principalmente pelo canal, muito estreito em relação ao do homem. E como é muito próximo ao ânus, às vezes a forma de higienização, a mulher tem uma tendência a não beber muita água, não só a mulher como o homem, mas a tendência às vezes de prender. Tá aquela vontade de ir ao banheiro, não, mas eu estou no trabalho, não posso beber agora, aí fica prendendo e isso aí vai acumulando mais esses tipos de bactérias, que é o mais comum, a infecção bacteriana. E aí, no caso do doutor, por exemplo, foi diagnosticado ali a infecção urinária, qual o procedimento? Claro que a hidratação é o melhor remédio. Prevenção, o principal é realmente a hidratação. Sempre beber bastante água, principalmente nesse período frio que o povo esquece de beber água, entendeu? Então a faixa ali, o mínimo de água seria 2 litros, mais ou menos, o mínimo de água por dia. Claro que tem algumas ressalvas, alguns pacientes nefropatas que não podem beber essa quantidade, mas na grande maioria é dessa forma. Tratamento vai depender da área. Se realmente é uma infecção mais urinária alta, como eu falei, se ataca os rins, aí vai ter que ser um tratamento mais abrangente, vai ter uma antibioterapia por mais tempo, às vezes o paciente precisa ficar internado, mas na grande maioria o tratamento é simples, por via de regra com antibiótico também. Todo tipo de doença, o diagnóstico precoce é fundamental, né? E não é diferente também com a infecção urinária. Mas tem cura, né? Tem um tratamento, tem a cura, né? Tem um tratamento. Normalmente, quando a gente tem aquela cistite, é aquela irritação vesical, que é mais comum na mulher, aquela dor, ardor, a vontade constante de ir ao banheiro, às vezes não há necessidade nem de fazer exame, um sumário de urina, por exemplo. O tratamento é simples, já vê a história do paciente, faz uma antibioterapia, hoje em dia, antibiótico, às vezes dose única, é o mais recomendado. Infelizmente, às vezes tem pessoas que querem se automedicarem, mas é importante a orientação do profissional de saúde. Com certeza, isso é um problema que os pacientes começam a usar muito tipo de antibiótico, começam a apresentar uma resistência. Então você começa a ter uma troca de antibiótico, aquele tipo não faz efeito, aí vai fazer outro, também não começa a ter efeito, então começa a complicar. Por isso que é importante, procure um médico, hidrate-se bem, se alimente bem, isso é o que é importante. E aí, com certeza, saúde em primeiro lugar. Com certeza, a saúde é o principal, prevenção de todos. Perfeito, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o doutor Lúcio Carlos Torres, ele que é clínico geral, e explicando melhor para a gente aí o que é a infecção urinária, porque atinge aí mais mulheres, e claro, é fundamental a hidratação. Beber uma quantidade aí recomendada por dia de água, principalmente, mesmo no período frio, né? Mesmo no inverno, tem que se hidratar. Renata Torres. Perfeito, Alex. Obrigada pelo recado.